Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha da Fran, meu canal no YouTube. Hoje a obra vai ser uma obra muito especial, chamada Nosso Lar. Para quem não conhece, eu super recomendo a leitura dessa obra. Eu li essa obra tem mais de 15 anos atrás. É uma obra de uma série de outras 13 obras que vem depois dessa. Eu pretendo, fazer a resenha de todas as obras da série chamada André Luiz. A primeira obra é essa, que é Nosso Lar. E conta a história de um médico, muito famoso aqui no Brasil, na década de 20, 30, porém, ele usa um pseudônimo, aliás, de André Luiz, já que ele era um médico muito conhecido para a época, para evitar questões de processos em relação a direitos autorais, já que o Chico Xavier, em outras circunstâncias, teve esse tipo de problema. Bem, quando essa obra foi lançada pela FEB, foi uma obra um pouco polêmica, porque trazia elementos novos, embora com base doutrinária, da doutrina espírita. E foi uma obra assim, que foi assim, um descortinar, foi um grande descortinar, sendo que existiam várias outras obras que já falavam sobre a vida além túmulo, a vida no plano espiritual, inclusive, já até resenhei aqui a obra chamada Divina Comédia, de Dante Alighieri. Só que essa obra, o interessante dela é porque uma pessoa que veio a morrer ou desencarnar vem dar seu testemunho. É como se fosse um autor defunto ou defunto autor. E aí, através da psicografia de Chico Xavier, ele veio trazer relatos desse outro lado da vida, através das psicografias, que se tornou um livro, ao qual deu o nome de Nosso Lar. Vamos entender do que se trata o livro, por que esse nome Nosso Lar, e alguns termos que tem na obra. Tem filme também dessa obra, porém o filme ele não consegue contemplar tudo o que tem na obra, porque a obra é muito densa, muito complexa, tem muitos detalhes, tem muitos nomes diferentes que a gente tem que encontrar para poder conseguir entender, que até então, na época, se desconhecia, vou dizer aqui quais são. E aí vocês ficam comigo quando vocês acompanham essa história. Bem, esse livro tem 50 capítulos. É um livro não é muito grande, ele é mais ou menos dessa espessura. É um livro que é delicioso. Cada capítulo você te prende muita atenção à leitura. Você quer ver o próximo capítulo e você fica querendo saber mais sobre esse outro lado. E ele faz um resumo. Na verdade, ele apenas faz um resumo, um recorte do que seria esse outro lado da vida. Tanto o aspecto sombrio, trevoso, quanto o aspecto de luz. E aí o autor ele começa a narrar suas experiências após a morte. São lembranças que ele tem. Na verdade, assim que ele desencarna, ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele pensa que tudo que ele está vivenciando nesse mundo de trevas, que é chamado umbral. Umbral seria uma região com várias escalas morais, sendo a mais infeliz e denominada de trevas, que é o lugar mais sombrio que existe, ou abismos, chamados. E ele se encontrava nessa região ali, intermediária de umbral, que em outras terminologias, seria como se fosse ali uma espécie de purgatório. Então, ele passa a ter visões, ter pesadelos, Ele passa a ter lembranças, mnemônicas ali da sua vida terrestre. E ele não entende, Ele era como eu falei pra vocês, ele era médico aqui na Terra, ele era ateu, um pouco cético. Sempre teve uma vida que teve muitas regalias, os pais sempre foram muito generosos com ele, pagaram a faculdade de medicina. Então, ele é uma pessoa bem aquinhoada, vamos dizer assim, em relação a termos materiais. Porém, ele tinha uma vida um pouco desregrada, em relação à vida moral, ele tinha uma vida um pouco desregrada. E ele não entendia o que estava acontecendo com ele, ele achava que tudo aquilo não passava de coisa da mente dele, que era um pesadelo e tudo mais. Só que ele estava à beira da loucura, quase a ponto de perder a razão, porque as coisas que ele via nesse lugar eram estarrecedoras. E aí ele vai descrevendo esse sofrimento que ele teve nessa região chamada umbral. Outra coisa também que ele conta é que um momento muito emocionante foi quando ele parou, ele é muito inteligente, muito observador, ele começou a entender que não era só um sonho ou um pesadelo, porque vinha flashes, relances das suas memórias diante do desencarne dele, que ele desencarnou por conta de um câncer no estômago. E aí ele lembrava dos últimos momentos no hospital, então ele passou a pensar se existisse algum ser superior, embora ele não tivesse nenhuma crença, Ele orou com muita unção, assim, com todo o coração ele pediu, ele pediu socorro, Me socorre, Então, nesse momento em que ele abriu o coração dele de verdade, com muita sinceridade e principalmente com muita humildade,
foi que apareceu uma equipe de socorristas, né? Que seriam espíritos iluminados, que estão ali para ajudar e auxiliar mesmo aqueles que estão nessas regiões, né, sombrias, essas terras sombrias. E aí ele é resgatado. Quando ele adentra a cidade Nosso Lar, por isso o nome do livro é chamado Nosso Lar, ele fica deslumbrado e fica muito curioso para entender como é que funciona tudo aquilo, né? Até então ele não acreditava em vida após a morte, não acreditava em nada disso. E todo aquele universo para ele, esse universo paralelo passou a ser para ele tudo muito novo. Mesmo assim, ainda assim, ele achava que meio que sonhava um pouco. E ele começou a vir muitas perguntas na cabeça dele, né? Ele ficava muito atento a tudo, observando tudo, ele era muito observador. Então, a partir desse livro é que vem um leque de informações muito inéditas acerca do plano espiritual. Nesse livro vai falar da fundação dessa cidade, né? O porquê o nome Nosso Lar, como funciona. Essa cidade espiritual fica localizada na região do Rio de Janeiro. Cada estado, cidade-estado, possui uma espécie de colônia espiritual como essa, em relação a um lugar, né, como se fosse uma espécie de mundo intermediário, né, uma cidade intermediária entre a Terra, né, e entre planos mais elevados, porque é como se fosse uma espécie de hospital, de uma pequena cidade, né, em que ali resgatam as pessoas passam por uma espécie de recuperação para poder entender a sua vida pós-morte. Então, algumas pessoas já vão diretamente para essas regiões luminosas, outras, no caso dele, passou por essas regiões tenebrosas. E outras nem chegam a estar nesse lugar, porque da própria região em que eles estão, tenebrosas, permanece muito tempo, então eles já reencarnam, né, que são chamadas reencarnações compulsórias. Esse livro vai tratar de vários temas, de várias situações. Então, ela se localiza na cidade do Rio de Janeiro, tem uma espécie de governador que organiza como é que vai ser o desenvolvimento da cidade, não só no aspecto geográfico e arquitetônico da cidade, como na parte da administração. Acredite, existe sim pessoas lá, só que exemplares em relação ao funcionamento da cidade, em relação à coordenação de como vai funcionar de forma muito equilibrada, de forma muito organizada e principalmente de forma muito exemplar. Tanto é que ele até compara, né, se o nosso planeta fosse, né, seguido nessa linha de conduta que eles têm lá. E aí existem vários ministérios, são 6 ministérios. Cada ministério é responsável por um tipo de organização. Então existe o Ministério da Regeneração, que é relacionado à reencarnação. Existe o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, onde só ficam os espíritos assim mais evoluídos, vamos dizer assim. Gente, lembrando que o termo evolução se dá em relação a questões morais, de virtudes, né? Tem lá uma população que habita essa cidade de homens e mulheres, jovens e adultos, crianças, desencarnados, obviamente. E mais ou menos na época, que foi em 1943, que ele traz essa obra a público, que foi mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial, contava mais ou menos o número de 1 milhão de pessoas. Então, assim, na época, o Brasil tinha pouco mais de uns milhões aí a mais, se eu não estou lembrado, na década de 40. Então, para ter 1 milhão de pessoas, é muita pouca gente, né? Pra vocês verem aí que negócio aí não é fácil chegar num ambiente como esse. E aí, existem várias construções, dependências arquitetônicas. Por tratar-se de um plano etéreo, a gente pensa que não existe cidades, né, construções. A gente acha que é tudo muito abstrato, mas não, existem sim construções, né, edifícios, lógico, que com uma arquitetura bem mais evoluída, bem mais organizada, né, bem mais do ponto de vista divino, né, divinizada, vamos dizer assim. Então, essas propriedades acomodam essas pessoas. Existem fontes luminosas que ele descreve, existem jardins maravilhosos, parques arborizados, existe um lugar chamado Bosque das Águas, em que existe lá muita música, né, nesse ambiente, chama-se o Rio Azul, enfim. Ela tem vários lugares. E aí, André Luiz, durante o tempo de recuperação, ele passa a entender como funciona a cidade, né? Ele passa a ser um cooperador, né? Apesar do orgulho dele, do egoísmo, ele passa a ser um prestador de auxílio, né, mútuo. Então, todo o conhecimento que ele tinha aqui na Terra como médico, para lá quase nada meio que serviu, porque o atendimento lá era outro, né? Era muito visado a questão da caridade, né, da benemerência, do auxílio mesmo. Então, muitas pessoas que tinham vida simples aqui e que serviram muito aqui na Terra, lá estavam numa situação bem melhor, né, bem mais confortável do que a dele, que tinha todo o conhecimento acadêmico do mundo, mas que para aquele momento, para aquele ambiente, não serviu de muita coisa. Então ele passa por vários questionamentos, indagações, né, reflexões, até que ele é convidado
né, a ser um trabalhador, né, de lá. Ele presta, no começo ele é muito resistente, mas depois ele começa a se habituar à rotina, a entender como funciona tudo. E ele vem para a Terra, né, quando ele vem visitar a família dele. Quando ele chega aqui, ele encontra uma outra realidade, né. A mulher já está casada com outra pessoa, os filhos já estão grandes, já estão crescidos. E aí bate nele uma espécie de ciúme, né, ou então uma espécie de apego ali ao seu clã, sua família, né. Então ele começa a refletir que tudo que temos aqui é transitório, né, que tudo aqui é efêmero, né. E são essas reflexões que ele tem, são reflexões muito profundas, e que ele traz através desse livro, né, pra gente, pra uma espécie de como se fosse pra gente abrir os olhos, né, pra gente parar pra pensar e refletir, né, sobre a nossa vida, onde estamos, o que estamos fazendo, pra onde estamos indo, né. Então ele vem trazer esse testemunho dele, pessoal, do que ele vivenciou. E aí ele consegue vencer, né, essa impetuosidade de ciúme, do apego, e aí ele passa a ser amigo protetor do seu antigo lar, né. Então ele volta para nosso lar, mas ele volta como um cidadão, não volta mais como simples morador de nosso lar, ele volta como um cidadão de nosso lar, né. Então ele tem esse benemérito lá. E, gente, assim, é só um resumo, é só um trecho do livro. O livro tem muito para contribuir, tem muito para dar. Então, peço que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho. Beijos e até a próxima.